Conversando com Deus, livro 3, parte 5. Estou um pouco perdido aqui. Os seres humanos são biologicamente capazes de ter filhos quando ainda são crianças. A maioria de vocês pode ficar surpreso em saber que são crianças até os 40 ou 50 anos. Os seres humanos são crianças até os 40 ou 50 anos? De certo modo, sim. Sei que é difícil acreditar nisso, mas olhe ao seu redor. Talvez os comportamentos da sua raça confirmem o que eu lhe digo. A dificuldade é que, em sua sociedade, vocês são considerados adultos e prontos para o mundo quando completam 21 anos. Acrescente a isso o fato de que muitos de vocês foram criados por mães e pais que não tinham eles próprios muito mais do que essa idade quando começaram a criá-los. E então poderá começar a compreender o problema. Se os procriadores fossem feitos para criar filhos, a procriação só seria possível após os 50 anos. A procriação deveria ser uma atividade dos jovens cujos corpos são bem desenvolvidos e fortes. A criação dos filhos deveria ser uma atividade das pessoas mais velhas, cujas mentes são bem desenvolvidas e fortes. Em sua sociedade, vocês insistiram em tornar os procriadores responsáveis pela criação dos filhos, com o resultado de que não só tornaram o processo da paternidade muito difícil, como também interpretaram mal muitas das energias envolvidas no ato sexual. O Senhor poderia explicar isso? Sim, muitos seres humanos observaram o que eu observei aqui, que muitas pessoas, talvez a maioria delas, não são realmente capazes de criar filhos quando são capazes de tê-los. No entanto, tendo descoberto isso, os humanos encontraram exatamente a solução errada. Em vez de permitir aos jovens apreciar o sexo, e caso estes tenham filhos, deixar que sejam criados por pessoas mais velhas, vocês lhes dizem para só terem sexo quando estiverem prontos para assumir a responsabilidade de criar filhos. Vocês os fazem acreditar que é errado ter experiências sexuais antes desse tempo, criando assim um tabu em torno do que deveria ser uma das mais alegres celebrações da vida. É claro que esse é um tabu ao qual os jovens dão muita pouca atenção, e por um bom motivo. É totalmente antinatural seguir essa recomendação. Os seres humanos desejam copular logo que recebem o sinal interior de que estão prontos para isso. Essa é a natureza humana. Porém, a ideia de seus filhos a respeito de sua própria natureza terá mais a ver com o que vocês, como pais, lhe dizem sobre o que estão sentindo. Eles esperam que vocês lhes digam qual é o sentido da vida. Por isso, quando começam a sentir necessidade de se entreolhar, brincar inocentemente uns com os outros e descobrir suas diferenças individuais, esperam que vocês lhes deem um sinal para seguirem em frente. Essa parte de sua natureza humana é boa? É ruim? É aceitável? Deve ser reprimida, contida, desencorajada? O que muitos pais dizem a seus filhos sobre essa parte de sua natureza tem origem em todos os tipos de coisas. O que lhes disseram, o que sua religião diz e o que sua sociedade pensa. Tudo exceto a ordem natural das coisas. Na ordem natural da sua espécie, a sexualidade começa a se manifestar entre os 9 e 14 anos. A partir dos 15, está muito presente na maioria das pessoas. Assim, começa uma corrida contra o tempo, com as crianças buscando a plena liberação de sua energia sexual e os pais tentando impedi-las de fazer isso. Os pais precisam de toda a ajuda possível nessa luta, já que, como foi observado, pedem a seus filhos para não fazer algo que é parte da sua natureza. Os adultos inventaram todos os tipos de pressões familiares, culturais, religiosas, sociais e econômicas, restrições e limitações para justificar suas exigências antinaturais em relação a seus filhos. Desse modo, as crianças passam a acreditar que sua própria sexualidade é antinatural. Como algo que é natural pode ser tão vergonhoso, reprimido, controlado, restringido e negado? Bem, acho que o senhor está exagerando um pouco aqui, não acha? Estou? Qual você acha que é o impacto em uma criança de 4 ou 5 anos de seus pais nem mesmo usarem o nome correto para certas partes de seus corpos? O que eles estão lhe dizendo sobre seu nível de satisfação com seus corpos e qual acham que o delas deveria ser? Sim. Bem, nós simplesmente não usamos essas palavras como minha avó costumava dizer. É que piu-piu e bum-bum soam melhor.
É só porque essas partes do corpo carregam tamanha bagagem negativa que vocês mal podem usar essas palavras em uma conversa comum. E claro que na primeira infância as crianças não sabem por que seus pais se sentem assim, mas apenas são deixadas com a impressão, a frequentemente indelével impressão, de que certas partes do corpo são vergonhosas e que tudo relacionado com elas é constrangedor, se não errado. Quando as crianças se tornam adolescentes, podem se dar conta de que isso não é verdade, mas então lhes é falado em termos muito claros sobre a ligação entre a gravidez e a sexualidade e como terão de criar os filhos que gerarem. Portanto, agora tem outro motivo para achar que a expressão sexual é errada e o ciclo está completo. Isso tem causado muita confusão e muitos danos à sua sociedade, o que é sempre o resultado de contrariar a natureza. Vocês criaram o constrangimento sexual, a repressão e a vergonha, que levaram à inibição, à disfunção e à violência sexual. Como uma sociedade, vocês sempre se sentirão inibidos em relação ao que os faz se sentirem constrangidos. Sempre terão problemas com comportamentos que foram reprimidos e sempre reagirão com violência ao fato de terem sido levados a se envergonhar do que sabem em seu íntimo que nunca deveriam se envergonhar. Então, Freud estava certo quando disse que grande parte da raiva na espécie humana poderia estar relacionada com o sexo. Uma raiva profunda da necessidade de reprimir instintos físicos básicos e naturais, interesses e desejos. Vários de seus psiquiatras se aventuraram nessa área. O ser humano sente raiva porque sabe que não deveria sentir vergonha do que se aprecia tanto. E, no entanto, sente vergonha e culpa. Em primeiro lugar, os seres humanos sentem raiva de si mesmos por apreciarem tanto algo que deve ser, obviamente, ruim. Então, quando percebem que foram enganados, que a sexualidade deve ser uma parte maravilhosa, louvável e gloriosa da natureza humana, sentem raiva de outras pessoas e instituições, de seus pais por reprimi-los, da religião por fazê-los sentir vergonha, dos membros do sexo oposto por provocá-los, de toda a sociedade por controlá-los. Finalmente sentem raiva de si mesmos por deixar que tudo isso os iniba. Grande parte dessa raiva reprimida tem sido canalizada para a construção de valores morais distorcidos na sociedade em que você agora vive. Uma sociedade que glorifica e louva com monumentos, estátuas e selos comemorativos, filmes e programas de TV, alguns dos maiores atos de violência do mundo, mas esconde, ou pior ainda, deprecia alguns dos mais belos atos de amor do mundo. E tudo isso surgiu de uma única ideia, de que aqueles que têm filhos também são os únicos responsáveis por sua criação. Mas e se as pessoas que tivessem filhos não fossem responsáveis pela criação deles, quem seria? Toda a comunidade, especialmente os idosos. Que idosos? Nas sociedades mais evoluídas, os idosos criam, alimentam e educam as crianças, transmitindo-lhes sua sabedoria, seus conhecimentos e suas tradições. Mais tarde, quando falarmos sobre algumas dessas civilizações, tratarei desse tema de novo. Em qualquer sociedade em que ter filhos cedo não é considerado errado, porque os idosos da tribo os criam e, portanto, essa responsabilidade não é considerada um peso, não se ouve falar em repressão sexual, estupro, desvios e disfunções sexuais. Existem sociedades assim em nosso planeta? Sim, embora estejam desaparecendo. Vocês têm tentado acabar com elas, porque as consideram bárbaras, o que chamam de suas sociedades não bárbaras. As crianças e esposas e maridos são bem pessoais e, por isso, os procriadores devem criar seus filhos, porque precisam cuidar do que é deles. Uma das ideias que é a base de muitos de seus problemas sociais é a de que os cônjuges e filhos são bens pessoais, propriedades suas. Nós examinaremos todo esse tema da propriedade mais tarde, quando falarmos sobre a vida dos seres muito evoluídos. Mas por enquanto, pense apenas nisso por um minuto. Uma pessoa está de fato pronta emocionalmente para criar seus filhos quando está pronta fisicamente para tê-los? A verdade é que a maioria das pessoas não está pronta para educá-los nem mesmo aos 30 ou 40 anos, e não se deveria esperar que estivesse. Essas pessoas ainda não viveram o suficiente como adultos para transmitir-lhes sabedoria. Eu já ouvi isso antes. Mark Twain falou sobre esse assunto. Dizem que comentou: quando eu tinha 19 anos, meu pai não sabia coisa alguma, mas quando eu tinha 35, fiquei surpreso ao perceber o quanto velho tinha aprendido.
Ele entendeu isso perfeitamente. Os anos de sua juventude nunca deveriam ser dedicados ao ensino da verdade, mas a seu aprendizado. Como você pode ensinar a seus filhos uma verdade que ainda não conhece? É claro que não pode. Por isso, acaba lhes contando a única verdade que conhece, a de outras pessoas, de seu pai, sua mãe, sua cultura, sua religião, qualquer verdade menos a sua. Você ainda a está buscando. E estará buscando, experimentando, encontrando, criando e recriando sua verdade, sua ideia sobre si mesmo, até estar há meio século ou perto disso neste planeta. Então, finalmente poderá começar a aceitar a sua verdade. E provavelmente a maior verdade que aceitará é a de que não há uma verdade constante. Que toda verdade, como a própria vida, é mutante, algo que evolui. E que quando você acha que o processo de evolução parou, ele apenas começou. Sim, já passei por isso. Tenho mais de 50 anos e cheguei a esse ponto. Ótimo! Agora é um homem mais sábio, uma pessoa mais velha. Deveria se encarregar da criação de seus filhos. Ou melhor ainda, deveria fazer isso daqui a 10 anos. São os idosos que devem criar as crianças e que foram preparados para isso. São eles que conhecem a verdade e a vida e que sabem o que é e o que não é importante e o que realmente significam termos como integridade, honestidade, lealdade, amizade e amor. Eu entendo o que o senhor quer dizer. É difícil aceitar esse fato, mas muitos de nós mal deixaram de ser crianças para se tornar alunos, quando têm filhos e acham que têm de começar a dar-lhes lições. Então lhes ensinam o que seus pais lhes ensinaram. Por esse motivo, o filho é punido pelos pecados do pai até a 7ª geração. Como podemos mudar isso? Como pôr fim a esse ciclo? Deixem a cargo de seus respeitáveis idosos a criação das crianças. Os pais podem ver os filhos sempre que quiserem, viver com eles se assim o preferirem, mas não são os únicos responsáveis por sua criação. As necessidades físicas, sociais e espirituais das crianças são satisfeitas por toda a comunidade, com a educação e os valores oferecidos pelas pessoas mais velhas. Mais tarde, em nosso diálogo, quando falamos sobre essas outras culturas no universo, examinaremos alguns novos modelos de vida, mas esses modelos não funcionarão do modo como vocês comumente estruturam suas vidas. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que não é somente para a paternidade que vocês estão usando um modelo ineficaz, mas para toda a sua vida. Mais uma vez, o que o senhor quer dizer? Vocês se afastaram uns dos outros, separaram suas famílias, deixaram suas pequenas comunidades para ir para cidades grandes. Nessas cidades há mais pessoas, mas menos tribos, grupos ou clãs, cujos membros se consideram responsáveis pelo todo. Então vocês não contam com os idosos. De qualquer modo, afastaram-se deles. Pior do que isso, vocês os rejeitaram, marginalizaram, tiraram seu poder e até mesmo se ressentiram deles. Sim, alguns membros da sua sociedade até mesmo se ressentem deles, dizendo que exploram o sistema, exigindo benefícios pelos quais os jovens têm de pagar com partes cada vez maiores de sua renda. Isso é verdade. Alguns sociólogos estão prevendo um conflito de gerações com as pessoas mais velhas, sendo culpadas por exigirem cada vez mais, enquanto contribuem cada vez menos. Há muito mais idosos agora, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas, se seus idosos não estão contribuindo, é porque vocês não lhes permitiram contribuir. Exigiram que se aposentassem quando realmente poderiam ser úteis para suas empresas e que deixassem de ter uma participação significativa na vida, quando sua participação poderia dar algum sentido a alguns de seus progressos. Não só no que diz respeito à paternidade, mas também à política, à economia e até mesmo à religião, onde os idosos, pelo menos, tinham alguma influência. Vocês se tornaram uma sociedade que valoriza os jovens e despreza os velhos. Sua sociedade também se tornou singular, em vez de plural. Isto é, uma sociedade formada por indivíduos em vez de grupos. Como vocês tornaram sua sociedade individualizada e de jovens, perderam grande parte de sua riqueza e de seus recursos. Agora estão sem ambos, com muitos de vocês convivendo com a pobreza emocional e psicológica. Eu vou repetir a minha pergunta. Como podemos pôr fim a esse ciclo?
Em primeiro lugar, reconheçam que ele é real. Muitos de vocês vivem negando-o, fingindo que não existe. Estão mentindo para si mesmos e não querem ouvir a verdade, muito menos dizê-la. Também falaremos sobre isso depois, quando examinarmos as civilizações muito evoluídas, porque essa negação, essa incapacidade de observar e reconhecer o que acontece, não é uma coisa insignificante. E se você quiser realmente mudar as coisas, espero que me ouça. Chegou a hora de dizer a verdade pura e simples. Está pronto? Sim, foi por isso que o procurei. Foi assim que toda esta conversa começou. A verdade muitas vezes incomoda, só não incomoda aqueles que não desejam ignorá-la. Então se torna não só confortadora, como inspiradora. Para mim, todas as 3 partes deste diálogo foram inspiradoras. Por favor, continue. Há alguns bons motivos para se sentir otimista. Eu observo que as coisas começaram a mudar. Há mais do que nunca uma ênfase entre sua espécie em criar comunidades e famílias ampliadas. E cada vez mais, vocês estão honrando seus idosos, encontrando sentido e valor em suas vidas. Esse é um grande passo em uma ótima direção. Então as coisas estão mudando. Sua cultura parece ter dado esse passo. Agora é só seguir em frente. Você não pode fazer essas mudanças da noite para o dia. Por exemplo, não pode mudar, de repente, todo o seu modo de ver a paternidade que deu início a toda essa linha de pensamento. Mas pode mudar seu futuro passo a passo. Ler este livro é um desses passos. Este diálogo trará repetidamente de muitos pontos importantes antes de terminar. Isso não ocorrerá por acaso, mas para enfatizá-los. Você gostaria de ter ideias para construir seu futuro. Vamos começar examinando seu passado.